de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar ou reagir a um vídeo do VSR comentando um pouco do que foi a atuação do Estevão contra o Barcelona. Estevão atuando pelo Chelsea, enfrentou na Champions League o Barcelona e cara... Barcelona, hein? Chelsea meteu fumo, 3-0, Estevão brilhou no jogo e eu quero muito comentar sobre isso porque o Estevão tá justamente fazendo aquilo que eu gostaria que tanto o Rodrigo, não só o Rodrigo, eu acho que dá até pra voltar um pouquinho mais, algo que eu gostaria que Neymar fizesse, Rodrigo fizesse, o Endrick fizesse, que é você talvez tentar traçar o seu caminho no futebol inglês. O Estevão meio que conseguiu, obviamente, o seu espaço no time do Chelsea. Acredito ainda que não seja titular absoluto, mas, pô, tá pedindo passagem há muito tempo e eu creio que logo logo ele vai ser titular e vai continuar brilhando e muito no futebol inglês, porque é um futebol que é muito mais ofensivo e muito mais corrido. Então um jogador igual o Estevão, que tem alta habilidade, consegue realmente ter um controle de bola surreal, diferenciado. Então esse tipo de jogador se adequou muito bem no futebol inglês e é óbvio que o time tá dando aquelas devidas oportunidades. Esses outros jogadores que eu citei, assim como o Rodrigo, eu queria que ele saísse do Real Madrid para ir pro Manchester City para ter esse tipo de contato com o futebol inglês, para ter o aprimoramento das suas habilidades. O Neymar, na época que saiu do Barcelona, eu gostaria muito que ele tivesse ido para um time inglês também, que eu acho que seria bem interessante para ele. E o Endrick, agora que tá precisando sair do Real Madrid para ser emprestado, para ver se consegue atuar um pouquinho e depois ser convocado para a seleção brasileira, é outro jogador que eu gostaria que fosse emprestado para um time inglês, mas já optou pelo Lyon e vai para o futebol francês, que é um futebol um pouco fraco, então tá seguindo os passos do Neymar e eu não sei se isso seria muito bom, apesar de que seja só uma situação de empréstimo pelo Real Madrid, mas digamos que brasileiros quando vão para o futebol francês não dá muito certo, principalmente atacantes. Mas é isso. Vamos pelo menos analisar o que o VSR tem a nos dizer sobre o jogo. E obviamente que eu fiz aqueles pequenos cortes no vídeo dele para tornar mais dinâmico. Então se você quer acompanhar o vídeo inteiro na íntegra do VSR, vai estar aí o link na descrição, tanto do canal como do vídeo que eu estou utilizando. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para falar do impacto que a gente tem visto o garoto Estevão ter no time do Chelsea, né? E no futebol europeu de uma maneira geral. Já vem sendo destaque dentro da Premier League, já fez gol de vitória no clássico contra o Liverpool, no finzinho do jogo, e agora o Estevão segue também brilhando dentro da Champions League. Para quem não acompanhou, o Chelsea recebeu o Barcelona na terça-feira, venceu por 3-0, numa partida em que o Chelsea foi senhor do jogo, depois ali de 10, 15 minutos iniciais equilibrados, a partir de algumas trocas que o Enzo Maresca fez, entre elas, tirar o Estevão de estar fixado na lateral direita e deixar ele trabalhando mais por dentro, deixar ele com mais liberdade por dentro, para flutuar e bagunçar a marcação do time do Barcelona. O Chelsea cresceu, fez 1-0, viu o Ronald Araújo ser expulso e aí depois no segundo tempo fez mais 2 e poderia ter feito mais. Na verdade, diante do que foi o jogo depois dos 15 minutos iniciais, o Chelsea poderia ter vencido até por mais. Eu costumo dizer aqui que o futebol hoje é uma batalha entre pressionar e fugir da pressão, pressionar e fugir da pressão. E nessa batalha, o Chelsea se adaptou ao que estava tentando fazer o Barcelona e ao se adaptar, conseguiu fugir melhor da pressão do Barcelona. O Chelsea passou a ter uma saída de bola mais limpa e conseguiu atrapalhar demais a saída de bola do Barcelona, em especial depois de algumas mudanças, entre elas com o Estevão passando a jogar mais por dentro. Cara, é muito curioso entender esse tipo de análise que o VSR faz sobre
sob pressão e fugir da pressão, em que jogadores de transição, que normalmente não guardam sua posição e conseguem fazer esse tipo de transição entre o campo com mais facilidade, são jogadores que auxiliam muito sua equipe para justamente conseguir superar esse tipo de filosofia de pressão e fugir da pressão. O Estevão faz muito bem isso, é um jogador realmente diferenciado, que quando fica guardando a sua posição pela ponta é um perigo extremo para qualquer lateral e zagueiro, mas quando ele transita, ele bagunça totalmente o setor defensivo, porque ele arrasta um ou dois marcador, e aí tem que haver aquela famosa transição do time adversário, que não está acostumado a fazer isso, mas um jogador brilhante mesmo, igual é o Estevão, ele consegue fazer isso de uma forma assim, muito boa, ou de uma forma maestral, porque realmente não bagunça o seu próprio time e abre muitos espaços para outros jogadores também conseguirem atuar muito bem. Outro jogador que eu reconheço que também sabe fazer muito bem isso é o próprio Rodrigo. Infelizmente ele não é bem utilizado no Real Madrid nesse sentido, mas quando chega à seleção brasileira, o Rodrigo é um jogador que sabe fazer muito bem esse posicionamento de transição. Se eu não me engano, o Pep Guardiola justamente queria ele no Manchester City para fazer esse tipo de para ser esse tipo de jogador lá no City, um jogador de transição que permite com que os outros seus companheiros fiquem, obviamente, em melhores posições. Mas falando sobre o Estevão, é muito bom ver que um jogador brasileiro como ele, uma joia, está sendo muito bem lapidada no futebol inglês, e o Chelsea está conseguindo realmente tratar ele muito bem, dando essa oportunidade não só dele jogar na sua posição confortável, como também permitir que ele faça esse tipo de transição para poder desenvolver melhor seu futebol. Eu vejo o Estevão, então, daqui 1 ano praticamente, ele já vai estar num nível superior a Rodrigo e Vini Júnior. E assim o Chelsea fez 1-0 já na reta final do primeiro tempo, depois de ter tido 2 gols anulados anteriores, um por toque de mão do Fofana dentro da área e um outro por impedimento, e aí fez 1-0 numa jogada em que o Chelsea colocou 3 jogadores na cobrança do escanteio pelo lado direito, o Cucurella avançou livre pela direita, rolou para o meio, e depois o Ferran Torres e o Koundé, que não jogaram bem, aliás, muito mal. O Barcelona poderia ter aberto o placar por 1-0, né, com o Ferran Torres sendo lançado livre na cara do Robert Sanches e chutando para fora, né, um gol muito perdido. E aí depois disso, no lance do gol do Cucurella rola por baixo e Ferran Torres e Koundé se embolam ali na área, o Koundé acaba fazendo contra. E no segundo tempo, a gente viu um Chelsea voltando ainda melhor, facilitado pela expulsão do Ronald Araújo. Ronald Araújo tomou um cartão por reclamação, uma reclamação muito assintosa, mesmo sendo capitão da equipe, foi muito assintosa, e essa reclamação gerou, e esse cartão amarelo acabou pesando demais, porque depois, já na reta final da etapa inicial, o Ronald Araújo precisou fazer uma falta para parar um ataque do Chelsea, falta interrompendo o lance promissor, e aí tomou o cartão, o segundo amarelo, foi expulso, mais uma expulsão pesada do Ronald Araújo dentro de Champions, e isso minou e matou qualquer possibilidade do Barcelona voltar no placar. Bom, eu sei que aqueles que assistiram o jogo e também estão aqui assistindo esse vídeo vão pensar que a expulsão do jogador do Barcelona foi propensa para esse tipo de placar elástico do Chelsea, mas eu já vi, e assim a gente pode realmente puxar na memória, situações em que o Barcelona perde um jogador, mas tendo um esquema tático muito bem formado, um time bem trabalhado, esse tipo de situação de adversa, de perdendo um jogador, não faz assim tanta diferença. A gente vê que às vezes o Barcelona, mesmo perdendo um jogador, ainda continua com um volume de jogo muito bom. Só que nessa situação, enfrentando o Chelsea, eles acabam encontrando um tipo de nêmesis, em que o Chelsea possui jogadores de força física muito alta. Então, por mais que o Barcelona tentasse impor o seu jogo tendo um jogador a menos, o Chelsea conseguiria conter isso com seus jogadores de força física e extrema qualidade. Por isso a importância do Estevão no Chelsea, justamente para poder aumentar a qualidade e trabalho de bola. E justamente esse tipo de situação foi adversa justamente para o principal jogador do Barcelona, que foi Lamine Yamal, que não teve um dia ou mesmo um jogo tão brilhante assim contra o Chelsea. Então,
tudo isso foi propenso justamente para que o Chelsea conseguisse um placar mais elástico em cima do Barcelona e também conseguir superar as adversidades, tendo os louros, as glórias por parte do brasileiro Estevão. E aí o jogo praticamente se define, o jogo praticamente termina quando o Estevão pega uma bola na meia direita, é lançado, tira 2 marcadores com muita qualidade em drible em progressão, e aí quando entra na área acerta o alto do gol do Barcelona para fazer 2-0. Um belíssimo gol, um lindo gol do Estevão, o Estevão fazendo seu terceiro gol na Champions League, na sua terceira partida como titular. Ele se igualou a Haaland e Mbappé, como conseguindo fazer 3 gols em nas 3 primeiras partidas como titular dentro da Champions. Até o pessoal do Flash Score fez essa arte aqui, né? Fez gol contra o Ajax, fez gol contra o Karabag, fez gol contra o Barcelona. E nessas 3 partidas, a média, a nota do Estevão no Flash Score, nas avaliações do Flash Score, 8.1. E ainda fez essa análise estatística aqui. 5 jogos do Estevão na Champions, 3 como titular, 308 minutos na Champions, 3 gols, 14 finalizações, 8 chances criadas e quase 86% de aproveitamento de passe nesses jogos. O que eu acho que vai ser o total diferencial para que o Estevão, obviamente, continue no seu desenvolvimento é justamente a consistência. Um jogador tão jovem como ele precisa, obviamente, ser pouco volátil no sentido de desempenho do seu futebol. Eu já vi essas situações em que vários jogadores, quando começam a ter esse tipo de volatilidade, ou mesmo tem um desempenho muito bom, depois no jogo seguinte o desempenho muito ruim, principalmente no futebol inglês, eles não têm esse tipo de paciência para esperar que o jogador retorne com o seu bom futebol. Então, pro Estevão é muito bom essa sequência que ele tem tido da titularidade ou mesmo dos jogos, dos principais jogos. E, cara, caindo nas graças da torcida acaba sendo um diferencial, algo que realmente vai impulsionar o seu futebol, justamente porque ter esse tipo de apoio, principalmente do Chelsea, que era um time até pelo menos uns 1 ou 2 anos atrás, um time famoso por queimar jogadores brasileiros, quando chega o Estevão e consegue ter esse tipo de consistência, ser aclamado pela torcida, o apoio pelo técnico, sabendo do seu bom desempenho, sabendo do que ele as suas melhores armas e utilizando isso melhor para o jogador, então a gente só consegue pensar que tudo isso vai ser cada vez mais bem lapidado para cima do Estevão, e ele vem se tornando cada vez mais o principal jogador do Chelsea. Então eu só espero e torço para que realmente isso aconteça, justamente porque tendo o Estevão em alto nível, a gente tem uma alta possibilidade de ter um Estevão muito bom na seleção brasileira. Eu gostaria muito que Rodrigo e Vini Júnior também estivessem nesse alto nível, porém no Real Madrid ambos estão passando por uma situação bem complicada, e eu vi isso nessa última convocação da seleção brasileira, Vini Júnior e o Rodrigo estavam fazendo um jogo apenas entre os dois. O próprio Estevão acho que se revoltou em um momento porque justamente a bola não estava sendo passada para ele. Então esse tipo de situação adversa que acontece na seleção é algo perigoso, é algo que talvez possa desunir o grupo, mas tendo o Estevão em ascensão e um futebol em alto nível, cara, é o famoso, se não tocar pra ele, vai ficar muito nítido toda essa situação adversa quando se reúne esses jogadores brilhantes numa seleção brasileira. Aqui ainda não está considerado que o Estevão sofreu um pênalti dentro da Champions, né? Então sofreu uma penalidade foi marcada em cima dele, fora os lances em que acabaram não virando gol. Antes dele fazer o seu gol no segundo tempo, no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, o Estevão sai da direita, nesse ajuste que fez o Enzo Maresca, né, dando um pouco mais de liberdade para o Estevão. Ele sai da direita, trabalha por dentro, ganha do seu marcador e depois por dentro, pelo meio, depois dá um passe espetacular pro Pedro Neto, que também entra livre e acaba chutando pro alto.
O Estevão, ele fez uma jogada de uma assistência, né? Acabou não virando assistência porque o Pedro Neto chutou pro alto. Mas foi um jogaço do Estevão, um jogo fantástico. Então tá muito claro que o Enzo Maresca tem esse time do Chelsea na mão. E tá muito claro que hoje o Estevão começa a subir degraus e começa a mostrar que esse time pode ser um time em que o Estevão vai ser protagonista já na primeira temporada. O Estevão já está sendo protagonista do Chelsea. O Estevão, dentro dessa carreira precoce que tem o Estevão, mais uma vez ele pulando etapas, e isso não estou falando de maneira negativa, estou falando de maneira positiva. É o Estevão pulando etapas, é o Estevão subindo degraus. Sabe quando você sobe escada, sei lá, algumas pessoas fazem isso, sobem escada, em vez de ir de degrau em degrau, vai de 3 em 3 degraus? O Estevão tem feito isso. Por mais que o Estevão tenha feito esse tipo de analogia que o VSR tem nos presenteado da parte da escada, e eu acho que é justamente isso mesmo, subindo, ao invés do Estevão estar subindo degrau por degrau, ele está subindo de 2 a 3, eu gostaria de puxar, obviamente, um pensamento com mais cautela, para justamente a situação do Estevão não ser aquele famoso fogo de palha, em que o jogador começa super bem, a gente começa a pensar no futuro, pensar que o jogador vai ser muito bom, e de repente o seu futebol cai, a sua tipo de situação começa a ser realmente prejudicada por N situações. Então eu gostaria, obviamente, de tratar tudo isso com um pouco mais de cautela, porque o Estevão ainda é um jogador iniciante, principalmente na Europa, que tem se desenvolvido cada vez mais. Então, talvez um pouco de cuidado com esse talento, principalmente no início, seja algo que vai fazer total diferença na sua carreira, porque se no início ele já tiver algum tipo de situação adversa que possa prejudicá-lo lá para o futuro, é algo que o clube como o Chelsea precisaria, obviamente, tratar em cima disso. Eu consigo pensar e ver muito bem times que conseguem fazer isso com maestria. E dá até pra gente fazer a título de comparação, já que o Chelsea enfrentou o Barcelona. O Barcelona é um clube que sabe muito bem tratar isso. Quando conseguem jogadores promissores, que realmente você vê um potencial e que eles conseguem ter esse início fabuloso, o Barcelona consegue dosar e mesmo tratar esse tipo de joia da melhor maneira possível. Já o Real Madrid é um clube que não sabe tratar muito bem isso. A gente tá vendo isso com o Endrick, que é um jogador que tinha plenas possibilidades de ser o centroavante principal do Real Madrid, mas parece que o Real é o famoso time que gosta de pegar os jogadores já prontos, eles não gostam de formar jogadores desde o início. Então existe, obviamente, principalmente na Espanha, esse tipo de comparação que que faz com que a gente consiga fazer a título de comparativo e também entender melhor como que talvez cada jogador deva ser tratado. Então eu espero muito que o Chelsea saiba trabalhar com o Estevão, principalmente para não queimar o jogador logo de início, já que pensamento a longo prazo em cima desse jogador é algo muito esperançoso, não só pelo time inglês, como também aqui por nós brasileiros, que pensando já em seleção brasileira. E aí chama muito a atenção, não da habilidade. A habilidade a gente já sabia, né? Pelo que a gente viu o Estevão fazer aqui, e aqui neste canal você nunca viu baboseiras, nunca viu bobagens do tipo Cuiabá Man. Se você acompanha aqui sabe que eu nunca falei sobre isso, porque acho uma bobeira, acho uma bobagem, e agora é o Barça Man, né? É o Seleção Brasileira Man. Então assim, dentro dessa carreira do Estevão, você vê o Estevão tá subindo a escada do primeiro ano no futebol europeu de 3 em 3 degraus, de 3 em 3 degraus. Então você vê hoje, e na prática o Chelsea hoje vive uma Estevão mania, né? Porque é um cara que já é um favorito da torcida, o time procura o Estevão naturalmente. Alguns jogos do Chelsea na temporada você viu o Chelsea penso para o lado direito, porque entre abrir a bola no lado esquerdo ou para Garnacho ou outro jogador que cai por ali e ter o Estevão se oferecendo, o time naturalmente procurando o Estevão com personalidade, mostrando que não está
se omitindo ou não está sentindo ver a prioridade do time passar a ser para ele, e tá fluindo o jogo, tá funcionando, tomando decisões certas. O nível de tomada de decisão do Estevão sempre muito bom, e além disso conseguindo concluir jogada, conseguindo desafogar o time, conseguindo trabalhar numa outra posição como foi contra o Barcelona, conseguindo fazer gol, conseguindo dar passe decisivo. O passe ontem pro Pedro Neto não virou assistência porque o Pedro Neto isolou a bola tendo cara a cara. Então assim, claramente ali a gente vê o Estevão pulando etapas, e esse pular etapas é positivo, não é negativo. Então esse foi o vídeo do VSR comentando um pouco sobre como foi a participação do Estevão nesse confronto entre Chelsea e Barcelona. E eu acho que o VSR termina muito bem esse vídeo, obviamente que é um corte que eu fiz, mas ele termina muito bem esse vídeo comentando essa procura da bola, ou mesmo a procura do time pelo Estevão, e ele recebendo, obviamente, todo esse tipo de encargo muito bem, correspondendo também acima. E acho que esse tipo de confiança que o técnico está passando para o jogador é muito bom, permitindo com que ele se desvincule dessa posição guardada na ponta direita e também conseguindo transitar entre o campo e justamente auxiliando seus jogadores parceiros para que possam, obviamente, ter um melhor futebol apresentado dentro de campo. Então, tudo isso aparentemente vem sido bem trabalhado no Chelsea. Eu espero que isso continue pro resto da carreira do Estevão, porque se ele continuar nesse ritmo, o ano que vem ele já vem forte concorrente a possivelmente bola de ouro ou coisa parecida, justamente, e sendo o principal jogador do Chelsea, porque eu acho que o Estevão consegue carregar esse tipo de encargo muito bem, sem pressão nenhuma, porque o jogador gosta mesmo de participar de todas as jogadas, e procurando a finalização, ele vai se tornar um jogador muito brilhante, não só para o Chelsea, como futuramente para também a seleção brasileira. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Estevão tem sido realmente tão brilhante assim no Chelsea, ou é algo que a gente tá cogitando e tá viajando um pouquinho? Bom, deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir também que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar, e eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!